E aí, pessoal, a gente vai falar da aula 6 e 7. Elas estão relacionadas ao uso clínico dos instrumentos em musicoterapia. A gente vai falar das premissas éticas para começar. Então, aí entra um pouco da psicologia humanista, né? A consideração positiva incondicional do Carl Rogers. Quer dizer, que é esse não julgamento, esse acolhimento do paciente, e para que o terapeuta entre no mundo dele, uma das premissas éticas é o não julgamento. É você saber que também são conceitos lá do Maslow e do Rogers, essa tendência da autorrealização, que o ser humano você tem aquela fé, né? A esperança, a certeza que, que aquela pessoa vai se vai se modificar com o plano terapêutico. E você ter noção da profecia autorrealizadora, que está muito relacionada a isso, que se provou que a expectativa muda o resultado. Muda o resultado da terapia, muda o resultado do rendimento escolar. Então, é importante ter um plano terapêutico coerente e que para que dê resultado e apostar nisso. É saber que a prioridade é o cliente, não é a música, que, por exemplo, não é o gosto musical do terapeuta, não são as demandas do terapeuta, as demandas são sempre do cliente e a gente trabalha com elas como prioridade. A clínica é sempre soberana, da Marta Negreiros, que também tem a ver com o que acontece na clínica, que são aquelas pistas, né? Aqueles dados mais importantes que, que, que vão servir para a terapia, independente do que esteja esteja dado como prognóstico ou no histórico daquele cliente ali. A experiência musical, ela opera mudanças físicas. A gente tem que saber disso, que acontece, altera o ritmo da frequência cardíaca, né? Por exemplo, ela pode atuar no sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, ela opera mudanças físicas. A experiência também, ela opera mudanças subjetivas no cliente. A gente nunca, é uma premissa ética, nunca a gente vai ter essa exigência do rendimento ou performance. As potências do uso clínico dos instrumentos de musicoterapia estão relacionadas a essa expressão que emana da alma, né? A primeira coisa essa facilitar essa a expressão, né, da liberdade ontológica para que a pessoa se descubra, né, como ser, descubra sua criatividade, sua identidade. E isso tem muito a ver com a não você não salvar o cliente. Aqueles conceitos lá da análise transacional do Eric Berne, por exemplo, que do pai salvador, por exemplo, o pai que, que ele que pune, né? E o salvador são pais
que, que exercem um poder iatrogênico, né? O pai nutritivo é aquele que dá liberdade para o paciente aflorar suas potencialidades, né? E tem a ver também com a mãe suficientemente boa do Winnicott, quer dizer, a mãe suficientemente boa não tolhe toda a liberdade do bebê. Então a gente também vai dar essa liberdade para que o paciente possa exercer descobrir, né, até sua identidade, sua própria identidade. É, é uma produção, outra potência é uma produção, integração multissensorial. A gente acaba lidando com sinestesia, né, com ser, com movimento e a integração sensorial. E também sinestesia com S, também essa mistura, a gente vai o tempo todo estar lidando com isso, quer dizer, são muitas variáveis. Outra potência é o relaxamento, a ludicidade que a música pode facilitar, né? E até a liberação de conteúdos reprimidos, como é que o paciente troca a letra ou de repente esquece um determinado verso, que verso é esse que foi esquecido, né? E que palavra que foi trocada, né? Sempre pode haver alguma relação, né, com essa expressão do inconsciente, um ato falho, né? A música também, a musicoterapia, os instrumentos podem evocar memórias afetivas. E isso pode facilitar bastante a terapia, por exemplo, uma pessoa com alguma debilidade já por conta das doenças de senilidade, Alzheimer, etc. Então, as memórias são importantes. E essa integração do agir, sentir e pensar, porque a música é movimento, né? A prática, ela está em movimento, ela acaba gerando emoções e também exercita a parte cognitiva. Você pode ter na clínica uma potência, essa integração. Facilitar remissões vocais, a fala, por exemplo, em pessoas impactadas aí pelo autismo, na reabilitação neurológica, o alinhamento rítmico. Nós somos, nós somos ritmo. Para a marcha, para a gente executar uma marcha bem feita, a gente precisa ter ritmo para sincronizar, para ir modulando esses reflexos que vão sendo recebidos no cerebelo. Isso vai se ajustando de forma rítmica, né? Então, esse alinhamento rítmico, esse exercício que a música proporciona, é muito interessante. Você pode conjugar o movimento, né, a psicomotricidade com o, o elemento rítmico da música para poder reabilitar, para poder treinar. Por exemplo, em uns casos aí de Parkinson, que justamente esse ponto a lesão acontece aí, né? A música também, os instrumentos e a música, eles exercem um papel de engajamento, né? Na terapia, de acordo nas terapias que estiverem ocorrendo, de acordo com a quantidade de terapeuta que estiver no lugar, no setting, né? E os instrumentos são objetos transicionais, Winnicott, ou
falando de musicoterapia, do Benezon, objeto intermediário. Os objetivos terapêuticos. Instrumentos melódicos. Provocar habilidades motoras, tanto os melódicos como rítmicos, né? Mas falando dos melódicos também, a partir de uma melodia, né? Engajamento na terapia multiprofissional, eu tinha falado. Sustentação da atenção. A sustentação da atenção é também um item importante. Existem uma série de transtornos que essa sustentação da atenção está prejudicada. Estabelecer comunicação cliente com a equipe. Estabelecer a fala, a entonação, a comunicação desse paciente. A conexão emocional com determinado momento que é relevante para a terapia. Possibilidades práticas, né? A gente vai falar agora. A prática dessa aplicação dos instrumentos em musicoterapia, eles também são ricos, né? A primeira prática que pode ser pensada, a aplicação, é estimular a habilidade visio-espacial a partir da audição. Foi um exemplo que a Bianca trouxe, que também a gente fez um exercício parecido em sistema nervoso com o Jean e com o Thiago. Você tocar algum instrumento numa sala tridimensional e estimular que as pessoas que estão participando do experimento apontem para a direção, aonde está aquela fonte sonora. E isso tem a ver com uma área específica do cérebro que pode estar lesada, por exemplo, em caso de reabilitação, né? Então, são exercícios interessantes que podem ser feitos com a melodia. A conexão emocional que a melodia traz com a história do paciente. Isso é uma grande também, um traço forte da melodia, né? Ela facilita o exercício de prosódia, quando o paciente tem algum problema na fala, na hora de exercitar a prosódia, exercitar a memória de trabalho associando a melodia à letra também, e você memorizar essa sequência melódica. Instrumentos harmônicos. Instrumentos harmônicos, eles dão a base para, por exemplo, para técnicas de improvisação. Então, a base ela é feita a partir dos instrumentos harmônicos. Ele pode dar um holding também, uma determinada escala pode gerar esse holding, essa paisagem sonora que pode ser importante para o paciente. Ele também dá essa cama para a estimulação da emissão vocal. Ela é usada também para acompanhar as canções, né, que podem ser utilizadas de diversas maneiras na clínica. Ela facilita o resgate também de memórias através da paisagem sonora. E falando agora da percussão, a percussão ela também traz aí uma possibilidade de construção de identidade, narrativas familiares, fortalecimento ontológico, e tem muito a ver aqui na América Latina, por exemplo, com com a música originária das Américas, que a gente tem diversas lindíssimas e super interessantes que causam muita emoção, né?
desde a música andina, passando pelas músicas ali da Argentina, do Chile, as afro-peruana, as músicas afro-uruguaias, o tango, que é afro também, origem afro na Argentina e Uruguai, a chacareira, o la samba na Argentina. Quer dizer, se a gente pegar todas essas manifestações culturais, inclusive as do Brasil, que são riquíssimas, né, do maracatu, samba, batuque, tambor de crioula, o bumba meu boi, o caboclinho, o candombe, o moçambique, Congo. Quer dizer, são diversas manifestações culturais que dão sentido, que constroem, têm poder de construção dessas narrativas familiares, construção da pessoa, do eu, né? Desse eu e a comunidade, a valorização do que somos, um pouco da cultura decolonial, né? De dar autoestima, dar uma força para o que nós somos. Os instrumentos de percussão também eles podem trazer a possibilidade de reabilitação física, a partir da psicomotricidade, aquisição de novos movimentos, coordenação motora, os exercícios físicos, que acaba promovendo os instrumentos de percussão. Geralmente eles precisam de uma atuação mais enérgica, e muitos são feitos em cortejo, com caminhadas, né? E, eles acabam sendo um exercício físico importante. Então, quer dizer, como qualquer exercício físico, a percussão ela gera neurogênese, por exemplo, os fatores de crescimento neuronais, né, de neuroplasticidade. Ele tem uma ação direta na fisiologia também, tem essa questão do prazer e recompensa a partir dos cortejos e blocos que são que carregam toda essa experiência mesclada entre o exercício físico e a música. A percussão também ela traz essa possibilidade de desenvolvimento de habilidades complexas, troca de turno, você saber a hora de você tocar, a hora que você pergunta, a hora que você responde. E também acontece na melodia, que é o contraponto, né? Mas na percussão acontece também. É, e então a prática de conjunto ela possibilita esse, essa organização relacionada à troca de turno. Tá? Você saber a hora, você vai ter poder falar, e o respeito ao silêncio, que na nossa sociedade atual, no século XXI, né, está sendo tão de forma tão abrupta, sendo perdido, né? Inclusive isso é uma das críticas do filósofo Byung Chul Han, né, através do livro lá de Desaparecimento dos Rituais e Sociedade do Cansaço e, a Biopolítica do Poder. Também os instrumentos de percussão têm muito a ver, como são instrumentos um dos mais antigos que a gente tem registro, e a gente tem acesso aí a conteúdos arquetípicos, de conteúdos que têm a ver com a nossa história ancestral. Por exemplo, o tambor ele tem essa associação à mãe, ao à terra, né? Ele está a ser representado por uma semente. Nas religiões que utilizam tambor, ele sempre está muito mais com representações mais complexas ainda.
né, representam os ancestrais. É, na, até assim nas guerras da humanidade, o tambor sempre esteve. Então, quer dizer, ele tem uma presença muito grande nessa construção do, do sujeito. Bom, a gente tem por último aí a educação musical terapêutica, que não é uma educação musical, é a educação musical própria da musicoterapia, e o que, que ela vai buscar aí com os instrumentos. Vai buscar mais autonomia para que o paciente possa desenvolver as suas habilidades aí. Isso acaba trazendo um pouco mais de autonomia, autoestima, a construção mesmo de novos caminhos, alargamento das relações sociais, a possibilidade de montar grupos musicais, né, de tocar em outras cidades, viajar, de, de gerar novas habilidades, conhecer outros países. Isso tudo está relacionado a essa a performance dentro da musicoterapia. A apresentação em público ela é um desafio também, é uma forma de você se expressar, né? Expressar sua identidade, sua criatividade, tem a ver com sua construção subjetiva. A formação artística pode ser ter alguma remuneração, né? Quer dizer, a pessoa que está em processo de, de educação musical, ela acaba tendo uma profissão nova e possibilidades de, de se sustentar com isso. Outra coisa que tem a ver com a educação, né, e muito mais com a música, que a música, além da parte cognitiva, ainda necessita que o estudante coloque muita energia na percepção, né, e, e, a, e as conquistas também motoras, que também necessitam de muito exercício e geram muita frustração, porque você acaba demorando bastante para conseguir. E, no entanto, essa luta, né, essa resiliência é uma forma de ganhar essas novas habilidades durante o processo, uma oportunidade para ganhar essas habilidades, a resiliência, as frustrações e, e capacidade de aprender e a recompensa a partir de um esforço realmente valoroso, né?